Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Hoje, dia 26 de outubro de 2024, onde nós estamos vivendo a 29ª semana do tempo comum. Motivados pelo amor do Senhor, que nos chama à maturidade da fé, que nós possamos ter esse desejo de renovar nosso caminho de conversão, para produzirmos abundantes frutos de vida e alegria. Bendigamos a paciência do Senhor para conosco e o louvemos por fazermos parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje, palavra que liberta, está lá em Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado e misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe responderam: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caíram sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: Já faz 3 anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro. Corte-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então o Senhor a cortará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então assim, meus irmãos, neste sábado, dia 26 de outubro, Jesus aproveita esses 2 acontecimentos ocorridos em Jerusalém para dar alguns ensinamentos. Pilatos, que mandou matar alguns galileus, enquanto ofereciam sacrifício no templo. Ele fala também da torre de Siloé, que caiu e assim matou 18 pessoas. E também ele vai falar da parábola da vinha, que o dono procura figo e não encontra. E Jesus completa o ensinamento sobre a conversão, evidenciando outro aspecto muito importante: a paciência de Deus e sua imensa misericórdia para salvar a todos, a vontade da salvação. Então, meus queridos irmãos, hoje busquemos a graça de Deus. Como? Cortar de nossa vida tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Vamos tirar de nossa vida toda e qualquer realidade de pecado que nos afasta da vontade de Deus e do que Ele quer. Quando Jesus fala desse episódio desses galileus que morreram dessa forma tão trágica, ele
ele no final diz: do mesmo jeito. Não é que Jesus queria se referir à forma trágica como essas pessoas morreram, porque Jesus não tem o prazer de elencar a forma tão dramática com que essas pessoas perderam a vida, mas ele quer ressaltar a forma imprevisível com o qual isso aconteceu. Então, esse é o ponto de reflexão para nós, porque nós também, por muitas das vezes, pensamos ter mais tempo, pensamos fazer mais coisa, pensamos em ter que fazer algumas coisas, e isso pode causar em cada um de nós aquele mal que nós já falamos aqui, que é o mal da procrastinação, de deixar sempre para depois as coisas que precisamos fazer hoje. Porque hoje, meus queridos irmãos, pode ser o último dia de nossa existência. Se eu penso em ter muito tempo, se eu penso em fazer muitas coisas, eu posso perder o foco naquilo que hoje preciso fazer, naquilo que hoje preciso banir e tirar da minha vida para que a graça de Deus possa crescer. Então, o que você precisa, meu irmão? O que é que nós precisamos tirar de nossas vidas para fazer a vontade de Deus? E você sabe o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Então, vamos pedir ao Senhor que nós assumamos o nosso caminho pessoal de conversão, porque, meus irmãos, é muito importante para nós. E assim, no final do Evangelho, o Senhor vai apresentar aqui a imagem da figueira. Sim, Jesus apresenta essa imagem da figueira, mostrando para nós os dias de nossa existência. Essa figueira, meus queridos irmãos, sou eu, é você, somos nós, são os dons de Deus. A nossa vida é um dom de Deus, não é um direito direto os dias que nós temos para viver, mas os nossos dias revelam a paciência de Deus, o esperar de Deus, a paciência de Deus de esperar nossa conversão. O Senhor espera, meu irmão, ansioso por nossa conversão. Sabe por quê? Porque Ele é paciente, sim, mas precisamos tomar atitudes, precisamos responsavelmente, meus queridos, tomar nas mãos o nosso caminho pessoal de conversão, porque um dia todos nós prestaremos conta da nossa existência. Por isso, nós precisamos entender quem eu evangelizei com a minha vida, quem eu orientei para o caminho do Senhor, quais são os frutos desta minha conversão na minha vida, onde estão estes frutos. Não é a realização pessoal, meus queridos, não tem nada a ver com isso, mas são os frutos espirituais. Então, essa figueira, que é a nossa vida, precisa dar frutos. E para que ela dê frutos, muitas vezes precisa dessa poda. E essa poda, meu irmão, precisa acontecer agora, é hoje em nossas vidas, porque também nós passaremos pela experiência de prestar contas da nossa vida a Deus. Então,
Eu quero pedir aqui para você, meus queridos irmãos, para cada um de vocês, para que vocês deixem o seu like, o like de vocês, que possa comentar, que você possa também ativar o sininho das notificações, de você se inscrever, se não é inscrito, que você peça para os seus contatos também se inscreverem. Assim nós iremos indo caminhando na evangelização do povo de Deus, aonde nós daremos frutos espirituais em nossas vidas. Então assim eu te convido a você neste momento, aperta aí o like, aperta o sininho, compartilhe, inscreva-se se não é inscrito. Assim você vai ajudando este canal a alcançar muitas e muitas pessoas. Então, responsavelmente, peçamos ao Senhor que nós assumamos o nosso caminho pessoal de conversão. Sabe por quê, meu irmão? Nós precisamos a cada dia celebrar a nossa vida com dignidade. Neste dia, nós somos assim chamados à reflexão deste evangelho de hoje, segundo Lucas, nesse capítulo 13, de 1 a 9. Sabe por quê? Jesus e seus discípulos, eles estão indo a caminho de Jerusalém, e nós também. Então, nós estamos acompanhando os passos de Jesus. Tomamos assim o conhecimento dos acontecimentos deste caminho e dos ensinamentos de Jesus a seus discípulos, às multidões, na longa narrativa, meu irmão, que começou lá em Lucas capítulo 51 e vai terminar lá em Lucas no capítulo 19, versículo 28. Então, nós precisamos, meus irmãos, assim, nessa certeza, saber que o evangelista, ele resume de tal forma esse teor da notícia, que tudo com que contamos é uma manchete. Não sabemos os detalhes, mas sabemos que não se trata de um acontecimento de qualquer e nenhum, nem de um faz de conta. Trata-se de uma violência, de um assassinato de um grupo de pessoas enquanto realizavam sua liturgia. Que Lucas está falando dos galileus. E também, além disso, não se pode deixar de levar em conta que os que foram assassinados, como Jesus, eram galileus. Sim, palavra que designava o nascimento na Galiléia, e os revolucionários, os que de alguma forma perturbavam a ordem naquela região. Então, Jesus, meus irmãos, retornando à palavra, dá a conhecer a opinião de seus interlocutores. Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Mas em seguida ele vai dizer e apresenta os seus próprios o seu próprio parecer sobre os acontecimentos. Jesus nega qualquer relação entre a morte dos galileus e as supostas faltas por eles cometidas, e sobretudo nega qualquer relação entre essa morte violenta e um castigo de Deus. Mas parece aproveitar bem a ocasião para fazer com que aqueles que traziam tal notícia confrontasse com si mesmo, encarasse suas próprias faltas e transgressões. Entendeu, meus irmãos? Então, é nesse sentido que a segunda parte do Evangelho, Jesus vai falar dessa parábola da figueira, como nós vimos mais acima, que não dava fruto.
então considerada pelo dono da vinha como uma tremenda perda de espaço, já que por 3 anos seguidos o homem não encontrava nela fruto algum. Por isso, ordena que seja cortada. Mas, surpreendentemente, o vinhateiro insiste com o dono da vinha, pede que lhe dê mais um tempo para que possa fazer pela figueira tudo o que estiver em seu alcance, a fim de que esta venha dar fruto. Olha, meu irmão, assim somos nós. O Senhor tem paciência conosco. Ele espera a nossa conversão dia e noite. A imagem do vinhateiro, que parece mais interessado e misericordioso do que o dono da vinha, contém uma peculiaridade, uma extravagância curiosa. Meus queridos irmãos, este é o Senhor que sempre nos espera. E a parábola é um poderoso meio de chamada à reflexão, ao questionamento. Ao que me parece que o Evangelho de hoje, meus queridos, não tem uma resposta fácil e imediata. É um convite, uma revisão de vida para cada um de nós. É um convite ao diálogo com a vida. É uma provocação a quem nos deixamos interpelar pelos acontecimentos, a que sejamos capazes de questionar nossas certezas. Então, assim, que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia de hoje, que este Evangelho do Senhor de hoje possa abrir a nossa mente e o nosso coração, e que nós possamos assim buscar a nossa conversão a cada dia. Pois o Senhor espera de mim e de você que nós nos convertemos logo, para que nós possamos estar aptos a levar e a propagar o Evangelho do Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e nos mostre a sua face. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta, palavra de vida eterna. Amém.